A hierarquia de poder da DC está prestes a mudar e veremos isso semana que vem na estreia de Adão Negro. Hoje eu vou mostrar para vocês 11 curiosidades sobre o personagem e você de fato vai entender o porquê, pessoal, esse cara vai sair chutando bunda de muito personagem da DC. Vem comigo. Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um dos personagens mais poderosos de toda a DC, sendo capaz de rivalizar com o Superman e o Shazam. Só que nesse caso, o cara não é tão bonzinho igual esses outros dois, não. Os outros dois é até bom que tenham superpoderes para proteger a humanidade. Esse daqui é o contrário. Mas agora senta o dedo nesse like aqui, porque é isso que me incentiva a continuar trazendo vídeo para vocês. E se você tá gostando desse canal aqui, sobre os conteúdos de quadrinhos, sobre o conteúdo de curiosidade, sobre os personagens, deixa o like aqui e mande pro amigo seu, porque é isso que me incentiva a continuar sempre trazendo vídeo para você. Trabalho aqui todo dia para trazer o melhor para você, tá bom? Primeira aparição. Bom, se vamos começar falando sobre a origem do Adão Negro, logicamente temos que começar pelo início, né? Então vamos pela sua primeira aparição. A primeira aparição nos quadrinhos do Adão Negro foi em A Família Marvel número 1, publicada lá em 1945, em dezembro de 1945, só pra você ter uma noção como é antigo, né? Naquela época, o personagem pertencia à editora Fawcett Comics e só foi adquirido pela DC muitos anos depois, lá em 1973. E o engraçado disso, né, é que o Adão Negro, ele foi criado para ser um vilão de uma única edição, quer dizer, começar ali e já morrer ali. Porém, ele foi se tornando tão popular, o público gostou tanto dele, que até hoje ele se tornou um dos maiores vilões do Shazam de toda a história. Origens. Já que eu falei da primeira aparição do personagem, temos que falar também da sua origem, né? Como que ele surgiu. O Adão Negro já teve diversas origens, né? Inclusive eu vou contar aqui mais de uma nessas curiosidades. Contudo, a mais popular é que no Egito Antigo, o príncipe chamado de Tets Adana, que é ele, é filho do faraó Ramsés II e que era um homem justo, uma pessoa boa, e foi escolhido pelo primeiro mago Shazam para se tornar o seu sucessor, quer dizer, ele se tornaria o segundo Shazam de toda a história, e usando esses poderes para combater o mal e preservar a paz. Você conhece, né, como que o Shazam deve ser. Contudo, né, Tet assumiu a identidade de Adão Negro, né, e conseguiu esse poder, mas acabou sendo corrompido por esse poder. Ele começou a se tornar do mal, começou a ter ideais que não eram muito corretos. Banido. Então agora, com o Adão Negro dominado por esse poder e percebendo que não havia ninguém capaz de confrontar esse poder, quer dizer, ele era o mais poderoso de todo o Egito Antigo e agora estava do mal, Tet derrubou seu próprio pai e matou ele, reivindicando o trono do Egito para si. Então, enfurecido, né, com seu aprendiz, né, o mago Shazam, ficou muito irritado por causa que ele se tornou, né, do mal. Tentou lutar contra ele, porém logicamente não conseguiu. O Adão Negro estava muito mais poderoso. Porém conseguiu bani-lo para uma estrela distante no universo. O retorno. Porém, lógico que não ia ficar assim para sempre, né? Nenhum personagem fica esquecido para sempre. Então, com a sua sede de vingança, né, Adão Negro passou 5.000 anos seguintes viajando pelo espaço, procurando uma maneira de conseguir voltar para a Terra. Quer dizer, ele queria conseguir voltar para conseguir se vingar. E por ter voado na velocidade da luz, esse é o motivo, né, por causa do seu envelhecimento ter ficado devagar. Ele não envelheceu tanto, tipo, passou 5.000 anos e ele não morreu. Porém, depois desses 5.000 anos, né, finalmente ele retornou para o planeta Terra em 1945. E o mago Shazam, né, já não existia mais e tinha passado o seu poder para 3 membros que se formariam, né, a família Marvel. Esses 3 membros que o Shazam passou o poder eram o Capitão Marvel, Mary Marvel e o Capitão Marvel Jr. Família Marvel. Então agora o Adão Negro chegando na Terra e tentando dominar o mundo, né? Ele foi confrontado pela Família Marvel, que logicamente ainda não ia deixar ele fazer o que bem entendesse. E como todos tiveram seus poderes originados da mesma força mística, tanto a Família Marvel como o Adão Negro, né? Todos vieram do Shazam. Eles acabavam que um poder confrontava o outro, tipo, não tinha efeito um no outro. Então os poderes do Adão Negro anulavam os poderes da Família Marvel e etc. Ficava nesse impasse que parecia que é uma batalha que nunca teria fim, porque os dois poderes se igualizavam. Até que os membros da Família Marvel conseguiram ter uma ideia, né, e enganaram o vilão para fazer ele gritar a palavra Shazam, só que agora ele era do mal.
Nesse momento, Tech Adam, né, voltou à sua forma humana e envelheceu instantaneamente todos os anos que ele tinha passado como Adão Negro, ou seja, 5.000 anos passaram para ele como se fossem segundos, e logicamente ele morreu com isso. Mas agora me responde, por que você não deixou o seu like aí? Pô pessoal, isso não custa nada para você, mas me ajuda de um jeito que você não tem noção. Deixa o seu like aqui, porque isso me ajuda demais, tá bom? 952. Já no 952 o personagem foi totalmente reformulado, fizeram uma nova origem para ele. E em vez de ser o príncipe lá daquela cidade, né, do Egito, ele então foi retratado como um escravo cuja família foi dizimada por tiranos, que provavelmente vai ser esta história agora do filme. Ele tinha um sobrinho chamado de Aman, que tinha sido escolhido pelo mago Shazam para receber os poderes de Shazam. Aman então tenta auxiliar o seu tio que estava morrendo, compartilhando uma parte dos seus poderes com o Tech Adam, né, que é o Adão Negro. No entanto, Adão Negro usa esses poderes em busca de vingança e mata o próprio sobrinho, mata o próprio Adam e por ficar em seu caminho. Carregado então de ira e rancor, ele se torna um grande vilão e enfrenta o Shazam para conseguir absorver o seu poder. Adão Negro e Isis. Mas até o vilão mais cruel já se apaixonou, né? Me fala algum personagem que nunca teve um romance por aí. Bom, no caso do Adão Negro foi com Adriana Thomas, que era uma heroína conhecida como Isis, famosa, né, por ter o seu poder de controle climático, é meio que uma tempestade só que da DC. Ela então fez com que o Adam mudasse a sua maneira de ver o mundo, né, transformando ele de um vilão para um herói aos olhos da sociedade e aos olhos de si mesmo. Ele meio que começou a gostar disso. Em troca, Adão Negro deu a ela o amuleto de Isis, que é uma relíquia ancestral que a conferia, né, todos os poderes da deusa Isis lá do Egito. Junto, eles viajaram pelo Oriente Médio, salvando crianças, escravas, fazendo bem por ali. Mas o romance deles dois teve uma tragédia bem sinistra, que eu vou falar pra vocês aqui agora. Pô, até sacanagem, né? Parece que ninguém pode ser feliz por muito tempo, né? Terceira Guerra Mundial. Entre uma dessas viagens dos dois, Isis foi morta por Sobek, que era um crocodilo humanoide que aparentava ser um aliado do Adão Negro, mas não era. E na real, ele era um dos Cavaleiros de Apocalipse, disfarçado. O último desejo de Isis, então, pro seu amante ali, para a pessoa que ela gostava, em seu leito de morte, era que Adão Negro começasse um plano de vingança pela morte dela. Então agora, completamente sem controle, Adão Negro exterminou países, enfrentando e derrotando sozinho várias equipes poderosas da DC. Quer dizer, o cara tava insano de raiva com todo mundo. Inclusive derrotou Jovens Titãs, Patrulha do Destino e até deu início à Terceira Guerra Mundial. Poderes e habilidade. Agora vamos ver o quão poderoso é o personagem, porque você quer saber o que ele é capaz de fazer. E assim como o Billy Batson, que é o Shazam, Tech Adam também, né, ganha os poderes ao gritar a palavra Shazam, no caso, né, quando ele ganhou os poderes. Mas diferente do herói, né, os seus poderes não são concedidos por divindades gregas, né, como é o caso do Shazam, que é sabedoria de Salomão, essas coisas assim, e sim canalizados por divindades egípcias, que eu vou falar para vocês aqui agora. Então, as entidades são Shu, que dá o poder da resistência e vigor, Horus, que é o poder da velocidade e voo, Amon, poder da força, Zerut, que é o poder da sabedoria, Atom, que dá o poder, Mehen, que dá a coragem. Além disso, é praticante de certo tipo de magia e mesmo quando não está transformado, ele consegue usar certos tipos de poderes. Sociedade da Justiça da América. Então, assim como todos os personagens dos quadrinhos, né, você sabe que em algum momento ele tem que fazer parte de alguma equipe, nem que seja um vilão, ele vai fazer uma parte de alguma equipe anti-herói, todo mundo faz. E bom, no caso do Adão Negro, ele já fez parte de tanto grupo de vilões como de grupo de heróis também. E entre as equipes de todos esses anos que ele já fez parte, ele já fez parte da Sociedade Secreta dos Supervilões e da Sociedade da Injustiça. No entanto, um dos pontos altos de sua carreira foi quando ele se tornou uma espécie de anti-herói nos quadrinhos. E nessa fase, ele chegou a fazer parte da Sociedade da Justiça da América, um grupo composto por vários heróis da Era de Ouro da editora da DC, que você conhece muito bem. Nós temos lá o Senhor Destino, entre outros personagens bem antigos. Nesse período, Adão Negro se tornou um personagem muito querido pelos fãs,
principalmente por ter uma figura muito mais honrada e justa. Os fãs gostaram muito dele sendo um anti-herói do que um vilão. Traumatizou o Caçador de Marte. Adão Negro não é necessariamente imune à telepatia, mas existe um fator que torna a telepatia praticamente inútil quando é usada contra ele, porque você vai perceber como o cara é sinistro. Isso porque o Caçador de Marte percebeu de um jeito bem ruim quando ele tentou desligar a mente do Adão Negro, né, durante essa Terceira Guerra Mundial, que eu falei pra vocês, o cara tava fazendo um caos, então o cara falou, vou entrar na mente do cara e vou parar ele. Então ele acabou visualizando milhares de homens e mulheres e crianças, todos os assassinatos que o Adão Negro já tinha feito ao longo de todos esses anos. Quer dizer, o cara teve uma visão horrorosa, uma visão horrível. Caçador de Marte então foi bombardeado por várias imagens grotescas de pessoas mortas e não conseguiu manter o controle sobre a mente do Adão Negro, né? E acabou o controle mental. E essa experiência quase deixou Marciano louco, então com isso ele foge pro espaço em desespero com lágrima nos olhos, cara. Só pra você ter uma noção do quão cruel o Adão Negro, ele fez o Marciano chorar, cara. Esse é brabo demais. Mas agora comenta aqui, você acha que o Superman vai aparecer em Adão Negro? Porque eu tô ansioso pra caramba por isso. E quando sair o filme, eu vou estar trazendo vídeo sobre o filme aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui e deixa o seu like e ativa o sininho pra você não perder esses vídeos, tá bom? Valeu!